Olá, pessoal. Boa tarde. Esse material aqui que a gente vai trabalhar já está lá no Classroom. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre proporções, tá? Então, a gente vem aqui, né? O conceito de proporção tem uma importância muito grande, não apenas na matemática, também no seu cotidiano, né? E aí, antes da gente falar sobre proporções, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho sobre razões, né? Então, o que é a razão de dois números? Bom, é uma divisão que ocorre, né? Em que a gente tem o número A, e aí para o número B, que tem que ser diferente de zero, essa razão nada mais é o resultado, por isso que fala quociente, de A por B. Ou seja, você pega A, divide por B, né? Esse resultado a gente chama de quociente. Então, a gente tem ó, A para B ou A para B, aparece nesses dois formatos, né? Que é o traço com fração, tá vendo? Sempre nessa mesma ordem, A para B. Então, o A em cima, o B embaixo. Quem aparecer primeiro fica em cima, que é chamado de numerador, e a segunda informação embaixo, que é o denominador. Ou se não, essa razão pode aparecer também com esses dois tracinhos, que nada mais é a simbologia da divisão, né? Que antigamente a gente tinha dois pontinhos com um tracinho. Aí, hoje em dia, a gente sabe que a divisão não precisa colocar o tracinho. Só os dois pontinhos já caracteriza. Então, por exemplo, a razão de 3 para 12, né? De 3 para 12. 3 primeiro, então ele fica em cima, e 12 depois. É 1/4, tá vendo? Por quê? Ou isso, ou se não, 0,25. Pode deixar em decimal, ou pode deixar em formato de fração. Que nesse caso aqui foi simplificado por 3. Simplificação é você pegar um número, conseguir dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo, né? Então, a gente olhando o 3 e o 12, a gente tem o próprio 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, e 12 dividido por 3 dá 4. Que antigamente vocês viam muito que a professora fazia assim, ó, mandava escrever divisão por 3, né? Porque dividiu tanto em cima e embaixo por um mesmo número, que consequentemente foi o próprio 3, tá? Mas pode ser qualquer um outro número, 2, não precisa ser o mesmo número, igual foi aqui, 3 e 3 não, pode ser um outro. Diante disso, pessoal, a gente tem também aqui, ó, a razão de 20 para 5, ou seja, o numerador, inclusive, é até maior do que o denominador. Nesse caso, a divisão foi exata e eu tive o número 4 como resultado. A razão entre 5 e meio, ó, número 5 inteiro dividido por uma fração. A regra diz, repete a primeira informação, que é o 5, multiplica pelo inverso da segunda, mas a segunda é uma fração. Então, o inverso de meio é 2 sobre 1. O inverso é você jogar quem está embaixo vir para cima e quem está em cima vir para baixo. Logo, aqui eu caio em número inteiro vezes um outro inteiro, porque esse 1 aqui, na matemática, ele, na verdade, não vai alterar o resultado. Então, vai ficar 5 vezes 2, 10. Nesse caso aqui, a razão entre o inteiro mais uma fração e 7. Então, em cima vai ficar a primeira informação, que é 2 mais a fração, e embaixo o 7. Como é que eu resolvo aqui? Geralmente é assim, ó. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Eu pego o denominador, multiplico pelo inteiro e somo com o numerador. E repete o denominador. Se quiser fazer MMC, também dá, tá? Aí, ó, repete a primeira fração. A primeira fração é 7 terços, diferente aqui de cima, que a fração estava embaixo do traço, né, da razão. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 7? O inverso de 7 é 1/7. O 7 veio para baixo e o 1 que estava aqui embaixo, né? Que aqui é como se tivesse 1. Tá vendo? Como se tivesse 1, ele foi para cima. Aí, a regra da fração é multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tendo isso, o livro simplificou 7 com 7, mas se eu não quisesse, era 7 sobre 3 vezes 7, 21. 7, 21 avos. Que eu poderia simplificar por 7 e ia chegar em 1 terço. Tanto faz, tá? Ou simplifica no final,
ou simplifica antes de multiplicar. Aqui a gente tem uns exercícios, se vocês quiserem fazer, geralmente vem a resposta lá no final desse PDF, tá? Quiser também mandar no meu WhatsApp, eu corrijo para vocês. Aí a gente tem aqui razão de duas grandezas, né? Lá a gente estava se referindo somente a números, tá? Nesse caso aqui, a gente tem duas grandezas. A gente já dá como se fosse a nomenclatura para as coisas. Por exemplo, ó, vou direto aqui para o exercício. Calcule a razão entre as seguintes grandezas, tá vendo? Então, eu tenho a quilometragem e eu tenho aqui a questão do álcool, né? Quantidade de litros de álcool consumida, né? Então, eu tenho aqui 23 quilômetros e 31 litros de álcool, né? Que na verdade aqui é 3L. Parece um 31, mas é 3L, tá certo? Esse aqui é L de litros. Aí, o que acontece? A razão é uma divisão, né? E entre a primeira informação sobre a segunda. Então, eu vou ter 27 sobre 3, que foi a informação. 27 dividido por 3 vai ser 9, tá vendo? 9 quilômetros por litro. É a capacidade que geralmente um carro aí popular, né? Ele faz. Ele anda 9 quilômetros por litro de gasolina, tá vendo? Então, aqui eu fiz a razão das duas grandezas. Uma grandeza é a quilometragem e outra grandeza é, no caso, o litro utilizado, né? Aqui nesse aqui, tá falando grama e centímetros cúbicos, quilograma e quilograma, que pode inclusive ser a mesma grandeza ou grandezas diferentes. Tá vendo? Então, a razão é uma divisão da primeira informação pela segunda informação. E aí, aqui o resultado final é grama por centímetro cúbico, tá? Isso aqui seria a unidade de medida, vamos dizer assim, né? Aqui, quilograma por quilograma vai cortar o quilograma por quilograma, logo aqui vai ser apenas, a gente chama de constante, tá? Vai aparecer apenas um número. Aí, mais à frente, a gente tem as proporções, né? Que, na verdade, ó, dados 4 números, aí aqui, como a razão entre os dois primeiros números, 15 e 3, tá vendo? É igual à razão entre os dois números, 24, porque ó, a razão entre 15 e 3 dá 5. E 24, 20 dividido por 4 também dá 5. As duas razões, tá vendo? São iguais. Aí, dizemos que os números, nesta ordem, formam uma proporção. 15 dividido por 3 é igual a 20 por 4. E aí, na matemática, a gente classifica essa proporção aqui, ó, nessa escrita, né, com sinal de igual, que esse primeiro e esse último, né, nessa ordem, ó, 15, 3, 24, nessa ordem, eles são os extremos da sequência, tá vendo? Do meu conjunto. E esses dois aqui, que são esses aqui, esses são chamados de meios. Então, eu tenho que, se eu multiplicar os extremos, vai ser o mesmo valor se eu multiplicar os meios. Então, tem uma regra que diz, os extremos multiplicados é o mesmo resultado dos meios multiplicados. Ou seja, 20 vezes 3 dá 60 e 15 vezes 4 dá 60. É uma regra da matemática, tá vendo? E a esse tipo de escrita, né? A para B, C para D, a gente chama de proporção. É uma igualdade entre duas razões, duas divisões. E aí aqui, ó, tá mandando verificar se são ou não proporções. Para ser proporção, eu ensinei a vocês agora que a multiplicação dos extremos tem que ser igualzinha a dos meios. Então, se esse vezes esse for igual a esse vezes esse, for igual ao resultado, então é verdadeiro, são proporções. Nesse caso aqui, se eu multiplicar esse vezes esse for igual ao resultado, também são proporções, tá vendo? Esse exercício está até resolvido. E aí vocês podem fazer, aí aqui, ó, nessa página tá dizendo que são os meios e os extremos, né? Inclusive, a gente chama também de AC. O A e o C, que são esses de cima, são os antecedentes, e os outros são os consequentes, tá vendo? E aí tem os meios, que é o B e o C, e os extremos, o A e D, como eu havia falado, tá vendo?
Então, a multiplicação dos meios, né? No caso aqui é dos extremos, é igual a do meio, que foi o que eu tinha dito. Logo, esse exercício aqui, calcule x nas proporções. Se é uma proporção, a multiplicação desses dois tem que ser igual a esse. Por isso que é aquele x que a gente faz, né? Que cai numa equação do primeiro grau. Então, eu vou ter, ó, 15x é igual a 60 vezes 20. 15x, 60 vezes 20, 1.200, tá vendo? X é igual a 1.200 dividido por 15. Se eu dividir por 15, vai dar 80. 8 vezes 5, 40, vão 4. E 8 vezes 1 dá 8.800 mais 400 vai dar 1.200. Então, o resultado aqui é 80, tá vendo? Aí, quando vocês vão tentar fazer aqui também, qualquer dúvida, tem a solução aqui embaixo também. Vocês tentem fazer sozinhos, depois dão uma olhada na solução. E aí, próxima aula eu posto outro vídeo falando sobre o restante da disciplina. A princípio é só esses dois, tá certo? Sentiu dúvida, manda no WhatsApp, ou se não por e-mail, mas o WhatsApp é mais rápido. Tira foto, se tiver com dúvida, professora, não consegui fazer essa. Me manda. Lá na frente, como eu falei desse PDF, tem o resultado, né? A resposta de algumas questões, que quiser também tirar dúvida por lá e ver se está certo. Pode, fica a seu critério. Ou me chama no WhatsApp, vou dar uma olhadinha lá atrás, tá? E aí a gente pode ir conversando também pelo WhatsApp para tirar as dúvidas. Tá certo? Boa tarde.